Se você já jogou qualquer jogo e se divertiu com ele por horas, você deve ter notado que não se sentia esgotado e nem entediado. Algumas sessões frenéticas e outras mais calmas, sentimos que os desafios se renovam no momento certo e a duração é satisfatória. Certamente uma das qualidades desse jogo é uma construção de level muito bem planejada. Um jogo que sabe criar um bom ritmo. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. No level design, o ritmo se refere à frequência em que as atividades e eventos aparecem e mudam ao longo de um level, e ele influencia o nível de engajamento que temos com o jogo. Existem vários elementos que compõem um level. Estamos falando aqui das interações, dos desafios, da introdução e desenvolvimento das mecânicas, dos eventos de progressão e até das cutscenes e outros dispositivos narrativos. Dentro do conceito de ritmo, chamamos essas composições de beats. Beats são pequenas ou grandes unidades que representam justamente uma atividade ou um evento. É um termo emprestado ali da teoria musical que nos ajuda a visualizar a cadência de um level. Para ficar mais claro, uma sessão de um jogo em que você enfrenta inimigos pode ser considerado todo um beat e podemos chamá-lo de um beat de combate. Se na situação seguinte você apenas explora o ambiente, então é um outro beat, um beat de exploração. É necessário haver um planejamento de como organizar esses beats, eles não podem ser inseridos ali de qualquer maneira. Quando começamos a sentir que um jogo está monótono, confuso, repetitivo, ou que ele está nos sobrecarregando com muitos elementos gritando por nossa atenção, muito provavelmente é porque existe um problema na cadência desse level. Mas como podemos avaliar um ritmo? Existem 3 critérios gerais: tempo, variedade e intensidade. O tempo é a duração de um beat. Qual o tempo médio leva para um jogador concluir uma sessão e seguir para a próxima? Não existe uma ciência para apontar o tempo exato que cada beat deve ter. Jogos oferecem experiências únicas. É evidente que existe uma atividade que se sobressai sobre as outras conforme a proposta do jogo. Vamos passar a maior parte do nosso tempo matando mobs em Path of Exile 2. Mas se um beat se estende mais do que necessário, ele pode começar a entediar o jogador. A variedade procura diferenciar as atividades que fazemos durante um level. Em A Plague Tale: Innocence, a gameplay inclui principalmente stealth, combate, puzzle, exploração e narrativa. Nossa mente gosta de variação e nosso interesse em continuar jogando se renova mais fácil quando fazemos coisas diferentes. Vocês devem estar bem familiarizados com esse conceito depois do meu vídeo sobre princípios. E finalmente, intensidade. A intensidade de um beat é medida pelo esforço necessário, como também pelo impacto. Em Recettear, a intensidade é média para alta quando você está numa dungeon enfrentando inimigos e chefes à procura de tesouros raros que você pode vender na sua loja. Por outro lado, quando você está na cidade e acompanha diálogos entre os personagens enquanto visita os locais, a intensidade é mais baixa. É bom deixar claro que isso não significa que a intensidade só suba quando o jogo desafia suas habilidades físicas. Em Until Dawn, existem diferentes cenas de grande impacto em que tudo o que o jogador pode fazer é tomar uma decisão por uma simples escolha de ação. O impacto ele tenta medir a gravidade da situação e a escala de ação. Quanto maior o impacto, maior as mudanças na narrativa a partir dali. Porém, um momento bastante cômico também pode ser toda uma situação de grande impacto se essa for a proposta do jogo. Esses são os principais critérios. Mas quais as orientações para se organizar os beats a partir deles? A construção do ritmo em um level tenta empregar as mesmas técnicas narrativas encontradas na literatura. Sabe aquela estrutura básica que divide um enredo em 3 atos iniciada lá por Aristóteles? Um outro modelo, a pirâmide de Freytag, é um dos mais populares. A primeira parte é uma introdução e a trama se desenvolve. Então a tensão aumenta até um clímax, onde o conflito vai ser resolvido. Depois existe uma queda na tensão para mostrar como as coisas ficaram e levar a um desfecho. Porém, mesmo na literatura, não existe só uma estrutura definitiva. Na verdade, já existem diversos modelos. Então essas técnicas são apenas referências. Agora, esse gráfico na tela nos mostra uma anatomia do level White Forest Inn, do jogo Half-Life 2, episódio 2. Identificamos que o level oferece 4 tipos de atividades: exploração em verde, combate em vermelho, puzzle em amarelo e choreo, uma abreviação de coreografia, em azul. Esse último, por sinal, se refere aos trechos em que uma cena ou diálogo pré-determinados acontecem. Essas atividades são divididas em blocos no gráfico, os beats. O eixo vertical indica a intensidade
e o eixo horizontal indica o tempo, a duração do beat. Se atente como esse gráfico se parece com as estruturas narrativas que mostrei uns momentos atrás. O level começa com um beat de menor intensidade, o de exploração, e escala até o maior, o de combate. Depois ele mantém um certo padrão. Sempre que ele abaixa um pouco com um beat de choreo e puzzle, ele volta a subir com mais combate. Se 2 beats de combate estão próximos, como no centro, ele diminui a duração. E no fim ele termina com um beat de exploração, aquele de menor intensidade, mostrando ali uma queda para o desfecho do level. É esse equilíbrio que consegue trazer uma experiência instigante. O jogador não vai ter a impressão de que o level está se arrastando, lento demais para acontecer alguma coisa nova, como também não achar o level estressante com muita ação ininterrupta, além de oferecer variedade de desafios e interações para o jogador sempre fazer coisas diferentes. Mas tá faltando algo aqui, o papel do jogador. Só que antes de continuar, se estiver curtindo o conteúdo até aqui, deixa o seu gostei, contribui bastante para o canal. Muito obrigado! Planejar e organizar os beats é só uma parte do processo de construção de ritmo. Precisamos também levar em conta o comportamento dos jogadores. Existem aqueles mais apressados, que seguem pelo caminho mais óbvio, direto para o objetivo, mas também tem aqueles que gostam de explorar cada canto e descobrir segredos e interações opcionais. Justamente por isso, algumas experiências decidem por restringir e impor um ritmo no jogador. Uma das maiores críticas ao Red Dead Redemption 2 de quem não gostou do jogo é por causa do seu ritmo lento. Ele é lento porque ele é imposto. Por exemplo, quando o jogador faz viagens, elas são em tempo real e podem consumir bastante tempo. Muitas das animações não são abstraídas, mas tentam ser fiéis a uma interação realista, o que também toma tempo. Em outras situações, somos liderados por NPCs que também agem sem nenhuma pressa. Um jogo geralmente trabalha seu design pensando sempre no personagem jogador, afinal eles são o mesmo. No caso do Red Dead, o jogo está mais interessado no tempo do Arthur, na persona individual, e não no tempo do jogador. Quem se engaja com a proposta e assume esse papel do Arthur vai conseguir curtir a experiência. Mas quem ainda espera uma gameplay mais dinâmica que permite o jogador também ditar o ritmo, acaba jogando com uma certa impaciência ou mesmo alienado com essa proposta. Mais consciente desse papel ativo do jogador, Ivan Hill, um dos levels designers do The Last of Us 2, apresentou detalhes sobre a criação de um dos levels mais interessantes do jogo. Nesse trecho, voltamos ao passado e o Joe está levando a Ellie para um lugar especial como uma surpresa de aniversário. A principal atividade do jogo, em geral, é o combate. Só que aqui ele é inexistente. Tudo o que fazemos é explorar interagindo com objetos e dialogando. O ritmo é muito bem equilibrado com aumentos e quedas de intensidade e viradas inesperadas. O Ryu compartilhou que de todas essas estruturas narrativas, a equipe usou uma que se tornou bastante popular, o Kisho Tenketsu. Essa é uma técnica com origem nos poemas chineses, mas acabou sendo bastante popularizada pelos japoneses, por isso o termo em japonês. A trama nessa estrutura é desenvolvida em 4 etapas: introdução, desenvolvimento, clímax, virada e conclusão. Logo no início, Joe está guiando a Ellie até que de repente ele joga ela na água. Os jogadores não sabem ainda que a Ellie aprendeu a nadar, então toda a situação é um grande susto. A primeira virada. Em seguida, nos embrenhamos pelo mato e somos então surpreendidos por um dinossauro, que felizmente não é um novo inimigo. Outra virada. Dentro do museu, você pode pegar um chapéu e criar momentos engraçados, deixando os fósseis de dinossauro bastante estilosos. Assistimos então uma das cenas mais emocionantes da franquia, com o Joey revelando um presente de aniversário, uma gravação do áudio de lançamento do Apollo 13. Mais uma virada. E finalmente a sensação de perigo volta com força e todo o tom leve muda para um tom assustador, uma grande e abrupta virada. Esse level não é só uma aula de como criar um bom ritmo mesmo não usando mecânicas desafiadoras, mas também permitir o jogador participar dessa construção. Muitas das interações são opcionais. Um jogador curioso e que gosta de explorar sem pressa vai interagir com todos os fósseis dentro do museu e também com os objetos e miniaturas relacionados ao espaço sideral no andar de cima. Podemos ouvir a Ellie e o Joey conversando sobre Jurassic Park e assistir a Ellie mostrando todo o seu conhecimento sobre naves. E o jogo vai além, há interações mais escondidas que revelam momentos ainda mais únicos, como poder subir em cima do dinossauro, um minigame no espelho do banheiro, e o jogador ainda tem a chance de colocar o chapéu no Joe se continuar carregando ele. Perceba que são viradas sobre viradas que deixam a impressão de que há sempre algo a mais ali.
Por outro lado, um jogador que prefere ir direto para o objetivo e avançar com a história vai acelerar o ritmo e não vai perceber ou mesmo ignorar todas essas interações extras. Só que isso não significa que a experiência vai ser prejudicada, porque os principais pontos de virada estão sempre lá, independente de como você jogar. A experiência não é comprometida pelo estilo de jogo, pelo contrário, ela acompanha o ritmo que o jogador também dita. Agora, também existem aqueles jogos que arriscam e tentam algo bem diferente da proposta desses métodos. Um desses é Shadow of the Colossus. O jogo gira em torno de você caçar e derrotar gigantes de pedra e metal e navegar e explorar uma terra inóspita, cheia de montanhas, florestas e até desertos. Entretanto, não há uma preocupação em manter o ritmo de uma forma equilibrada e oferecer uma grande variedade de atividades. Existe um pico de intensidade quando confrontamos esses inimigos únicos que se encaixam como chefes, e existe uma grande queda quando estamos nos movendo de um local para outro. Você não enfrenta inimigos comuns, não há cidades nem pontos de interesse ao longo desse pedaço de terra, e nem é necessário estratégias ou tomadas de decisões para atravessar de um local a outro. Não existe bloqueios que vão exigir a resolução de puzzles, ou mesmo plataformas que desafiem as habilidades do jogador. Todo desafio é relegado ao confronto direto com os gigantes. Mesmo quando analisamos o jogo por meio do flow, o conceito que tenta equilibrar habilidades do jogador e a dificuldade do jogo, evitando que o jogador se estresse ou se entedie, Shadow of the Colossus não está muito interessado em manter aquele equilíbrio perfeito. Em vez de um gráfico em que a linha suba de uma forma mais diagonal, o mais apropriado seria esse. E ele funciona? Mas por quê? Por causa do contraste. O pico de intensidade nas lutas é tão acentuado quanto a queda quando a intensidade está lá embaixo. Esse estado quase zen que o jogador fica quando só está navegando por esse território permite que ele aprecie a paisagem e os sons, como também reflita sobre o que ele está fazendo e sobre os mistérios desse lugar. Você pode inclusive viajar com mais calma e apreciar melhor essa natureza, sem pressa. E de repente, lá está mais um gigante e a intensidade sobe alto. É a força desses dois extremos que nos deixa sempre ansiosos para a próxima luta. E não para por aí. Assim como aquele level do The Last of Us 2, Shadow of the Colossus também tem suas surpresas, as suas viradas. Durante a exploração, você pode encontrar e matar largatos escondidos, que aumenta sua estamina, derrubar e comer frutas, que aumenta sua barra de vida, e também colecionar moedas que estão espalhadas e bem escondidas. Esses segredos quebram a expectativa de uma navegação mais previsível e deixam o jogador naquela expectativa. O que mais o jogo tem escondido por aí? Esses jogos ilustram bem que não existe exatamente uma fórmula mágica ou mesmo um método que funcione para qualquer tipo de jogo. A ideia é conhecer o que funciona e o porquê funciona, e depois se arriscar e descobrir novas formas. Além disso, a maneira como o jogador joga também precisa ser considerada, como já vimos, o quanto ele pode contribuir para o ritmo, mas também saber a hora que o jogador precisa ouvir o que o jogo tem a dizer. Ressalto que toda essa abordagem analisa uma forma mais linear de level design, pelo menos em termos de campanha. Jogos não lineares, com seus objetivos variados, precisam de outras ferramentas. É por isso que eu não pretendo com esse vídeo esgotar o assunto. Se você conhece algum jogo que tem aquele ritmo perfeito, deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Um abraço e até a próxima.